Olá, você que acompanha o Primeira Trave aqui no YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez vamos falar sobre o campeonato italiano, mais um grande duelo entre duas grandes equipes do futebol local que protagonizaram mais uma vez um duelo à altura do que era esperado para dois grandes elencos e trabalhos em ascensão, dos dois técnicos. A Inter continua somando pontos e aumentando a vantagem na liderança do campeonato, enquanto a Juventus, desde a chegada do Spalletti, também tem ganhado força, tanto em termos de identidade quanto também de resultados, ali na busca de se consolidar naquela disputa primeiro pela vice-liderança, para depois, quem sabe, sonhar com o título. Agora ficou um pouquinho mais difícil, com o resultado de 3-2 para a Inter, mas dá para a gente continuar acompanhando aí a evolução do trabalho de um treinador tão experiente, tão vitorioso na Série A, certo? Antes de mais nada, pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like no vídeo, comentar o que você achou da partida, claro, e não esqueça de compartilhar com aquele seu amigo que gosta de uma boa análise tática, que você acha que vai gostar aqui do conteúdo do canal, certo? Então, sem mais delongas, vamos aqui pro campinho para mostrar primeiramente como as equipes entraram em campo, as escalações iniciais dos dois lados. A Inter mantendo, como sempre, a identidade de jogar com linha de 5 atrás, com um trio de zagueiros, a começar pelo goleiro Sommer. Os zagueiros foram Bissek, Akanji e Bastoni dessa vez. Os alas Luiz Henrique e Di Marco. No meio campo, Zielinski, Barella e Susic formaram um trio, e a tradicional dupla de ataque que a gente está acostumado a ver com Lautaro Martinez e Marcos Thuram. Já pelo lado da Juventus, linha de 4 atrás, dessa vez com Kalulu aberto pela lateral direita, Bremer e Lloyd Kelly na dupla de zaga, Cambiasso como lateral esquerdo, sem contar o goleiro de Gregório. No meio campo, Locatelli e Miretti, na ausência do Khéphren Thuram. O McKennie fez parte ali desse trio de meio campo, mas foi um jogador um pouco mais avançado, serviu quase como meio, segundo atacante em alguns momentos. Pelas circunstâncias do jogo, a posição dele também variou bastante, ele que é um jogador bastante versátil desse time da Juventus. E lá na frente o trio de ataque formado por Francisco Conceição, Jonathan David e Kenan Yildiz. O começo do jogo surpreendeu um pouco as expectativas daqueles, pelo menos, que esperavam um domínio maior da Inter. A Juventus teve mais posse de bola, teve o controle das ações com a bola nos pés, por mais que ele não criasse tanto, assim como a Inter também não criava tanto, mas mostrou dinâmicas e artifícios interessantes que poderiam levar o time do Spalletti à vitória. E nesses momentos, como eu falei, que a Juventus controlava a posse, apresentava uma dinâmica muito interessante, que tinha o Locatelli fechando, recuando, como esse primeiro volante no trio de zaga, mas não era nem uma questão do movimento circunstancial, não, ele realmente começava a saída entre os dois zagueiros, formando um trio ali com o Bremer de um lado e o Lloyd Kelly do outro. Consequentemente, o Cambiasso e o Kalulu tinham liberdade para avançar por aqui. O Miretti era esse primeiro volante à frente da saída de bola, o segundo volante na escalação, mas o primeiro volante na prática, dentro dessa dinâmica contextualizada pelo Spalletti. O McKennie, ele foi, como eu falei, um jogador mais avançado aqui desse meio campo, que ora se aproximava do Jonathan David quando a Juventus conseguia progredir com a bola, e ora recuava por aqui também para auxiliar nessa saída. A dinâmica pelos lados foi bastante interessante, pelo lado esquerdo com o Cambiasso por dentro e o Kenan Yildiz por fora, para ser esse jogador aberto de ponta, receber em alguns momentos também recuado por aqui para partir para um contra um. E do outro lado também a mesma coisa, só que com o Francisco Conceição um pouquinho mais por dentro e o Kalulu ultrapassando por fora. Ele que não é um atleta da mesma qualidade técnica, por exemplo, do Cambiasso do outro lado, é um lateral que é um zagueiro de origem, mas passou a ser lateral por conta realmente desse cacuete que ele tem de aparecer lá na frente como elemento de surpresa, mas ele recebia mais abertos pelo lado, mais para fazer cruzamento do que para jogar com a bola no pé de fato. Então por isso a dinâmica era invertida, Ao invés de ter o ponta por fora e o lateral por dentro, era o lateral quem ia por fora e o Francisco Conceição por dentro nesses casos. E essa dinâmica servia, claro, para ocupar a linha defensiva da Inter e gerar volume para a Juventus lá no campo de ataque. E estava dando bastante certo. Os zagueiros, até mesmo o Lloyd Kelly e o Bremer, mas principalmente o Kelly, se projetavam também um pouquinho mais à frente para tentar encontrar passes entre linhas, passes longos em profundidade que ajudassem a Juventus a progredir em campo. E o Locatelli, mais do que qualquer outra coisa, era esse maestro da saída de bola, Também com muitos passes longos, mas principalmente com a qualidade ali de encontrar passes, não só os longos, mas também os curtos, que gerassem algum tipo de progressão para a Juventus em campo, diante de uma defesa da Inter que fazia uma transição muito boa, bastante rápida, e por isso gerava poucos espaços, como eu falei. Apesar da alta posse de bola da Juventus nesse começo de jogo,
o time da Juventus conseguiu criar muito pouco e muito por conta dessa transição defensiva e dessa recomposição defensiva bastante sólida da Inter de Milão, que tinha o Barella e o Susic fechando muito bem esse meio de campo, a linha de 5 bastante consolidada também atrás, com os 2 alas e os 3 zagueiros, e o Lautaro Martinez e o Kefren Thuram, o Marcus Thuram, perdão, o jogo contra a Juventus, estou lembrando aqui, mas o Marcus Thuram fechando junto com o Lautaro muito bem também essa primeira parte da pressão, né? Ora avançando para cima dos zagueiros, ora também sabendo no momento de se recompor muito bem e além de, né, ser uma defesa bastante composta, as linhas em si eram muito compactadas também, que gerava pouco espaço para os jogadores da Juventus aparecerem entre elas. O Francisco Conceição por aqui, o Jonathan David também dificilmente se desvencilhou dessa marcação, foi o cara que participou muito pouco do jogo, até mesmo o McKennie, quando ele aparecia por aqui, ele era um desafogo da Juventus, quando ele aparecia como elemento de surpresa, principalmente não acompanhado por ninguém, ele conseguia receber a bola por aqui, mas a defesa da Inter também rapidamente se adaptava a essa circunstância, principalmente quando as jogadas aconteciam em associação, em triangulação aqui pelo lado direito. Então, por exemplo, com o Francisco Conceição abrindo, McKennie aparecendo por aqui, tinha bastante apoio do Susic, que era esse volante, mas acabava recuando para fazer esse apoio, assim como o Barella por esse lado também na dinâmica que envolvia o Cambiasso, o Wildes, agora também o Miretti, e foi então um jogo de xadrez ali, né, como a gente costuma dizer no clichê do futebol, que conforme as peças da Juventus iam aparecendo e iam se agrupando nesse campo de ataque, a Inter conseguia se resguardar muito bem. E a estratégia ofensiva da Inter envolvia bastante as transições para o ataque, que foi um fator determinante para o desenrolar, principalmente do primeiro tempo, né, quando estava no 11 contra 11, que fez, por mais que o Inter chegasse a interpretar que a Juventus estivesse melhor no jogo, talvez a sensação fosse de que a Inter estivesse mais próxima do primeiro gol, justamente porque, beleza, a Juventus tinha mais posse de bola, ocupava mais o campo de ataque por um tempo maior, digamos assim, né, em minutagem, a grosso modo, mas quem dava a sensação de que tinha mais chance de aproveitar espaços e gerar alguma coisa no campo de ataque era a Inter nessas transições rápidas, que nem sempre eram tão bem acompanhadas pela recomposição da Juventus, pela recomposição defensiva da Juventus, assim como a recomposição defensiva da Inter era muito bem feita. Então essas transições da Inter eram compostas não só pelos atacantes por aqui, pelo Lautaro e pelo Marcus Thuram, mas também por um avanço bastante agudo do Di Marco, do Luiz Henrique por aqui inclusive, até mesmo do Barella e do Susic, que apareciam com opções aqui pelos lados, da mesma forma que a Juventus agrupava jogadores pelos dois lados do campo de ataque, a Inter também conseguia fazer, fosse com o próprio Barella, o Lautaro e o Luiz Henrique por aqui, assim como com o Thuram, o Susic e o Di Marco pelo lado esquerdo. Na recomposição defensiva, então, o Kalulu fechava por aqui, o Cambiasso fechava nessa lateral esquerda, né? O Locatelli ficava como esse primeiro volante, ora também, assim como com a posse de bola, ele fechava por aqui para fechar uma linha de 5, mas a princípio ele desempenhava mesmo como volante. O McKennie formava essa dupla aqui na frente da pressão com o Jonathan David. O Francisco Conceição oferecia um apoio defensivo muito importante aqui junto com o Kenan Yildiz. E como eu falei, né, o McKennie, ora ele fazia essa dupla por aqui, ora também ele recuava para fechar esse desempenho aqui do que jogou como primeiro volante hoje, que foi o Zielinski. E com isso também é muito válido ressaltar como funcionou o meio-campo da Inter dessa vez, que hora ou outra varia, né? Quem é esse primeiro homem da saída de bola e quem tem liberdade para avançar e gerar volume lá na frente. Dessa vez foi o Zielinski o primeiro volante, era sempre o cara que o primeiro a aparecer aqui, né? Com exceção do trio de zagueiros, para auxiliar essa saída de bola. E lá na frente o Barella e o Susic não só circulavam por aqui e se aproximavam com opção para essa saída, como também às vezes até abriam pelos lados, como poucas vezes a gente viu, como uma espécie de ponta de fato, né, do ponto de vista tático, para de fato formar um trio aqui pelos lados, gerar um volume pelos lados com o Susic pela esquerda e com o Barella pelo lado direito. Então era um auxílio muito importante aqui para confundir a marcação da Juventus e gerar opções também para essas triangulações que faziam o time da Inter progredir. Isso sem contar também as alternâncias de posicionamento, né? Que, ora, por exemplo, o Zielinski fechava aqui entre os zagueiros, o Akanji aparecia por aqui,
Até a própria posição do Zielinski alternava também de vez em quando. Então, por exemplo, no campo de ataque, quando você tinha o Zielinski por aqui, o Barella ele acabava recuando, o Zielinski ocupava essa posição, o Lautaro ocupava essa, e hora ou outra também o Barella poderia invadir por aqui, com o Zielinski recuando e o Lautaro aparecendo por aqui. Então eram movimentos que, como eu falei, confundiam a marcação da Juventus, né? Confundiam cada defensor ali individualmente, quem acompanhava quem, se ficava na posição, se corria atrás, e esses movimentos muito bem treinados e muito dinâmicos há anos coordenados que acontecem pela Inter de Milão, desde a época do Simone Inzaghi, até hoje rendem frutos e foram um fator muito importante para a dinâmica ofensiva do time, hoje treinado pelo Chievo. Isso sem contar também os próprios zagueiros, né? Principalmente o Bastoni pela esquerda e o Bissek pela direita, que, como a gente se acostumou bastante a ver, são referências, né, de zagueiros. O time da Inter como um todo, né, taticamente é referência em dar liberdade para esses zagueiros progredirem com a bola no pé, aparecerem como elemento de surpresa lá na frente e serem armas de passe ali muito letais, né, para encontrar passes longos ou passes entre linhas que ajudem também o time a progredir nessa construção desde o campo de defesa. Agora a gente chega num momento crucial, determinante da partida, que foi a expulsão do Kalulu, na minha opinião injusta. A imagem mostra também que não houve o contato do pé dele com o pé do Bastoni, era um momento de transição da Inter, a Juventus perde a bola, a Inter sai em contra-ataque puxado pelo Bastoni, o Kalulu acaba fazendo um movimento ali, colocando o pé na frente, mas não existe o choque entre os pés do Bastoni e do Kalulu. O Kalulu também estava de costas para o árbitro, então meio que a presença dele ali encobre o contato com o pé do Bastoni, mas a verdade é que não houve esse contato, ele já tinha cartão amarelo, o juiz acaba interpretando um lance muito rápido, um lance também que eu não acho que deva ser fácil, não isentando o árbitro da culpa também, mas eu não acho que deve ser fácil de você enxergar com clareza ali no campo, principalmente pelo contexto, né, por tudo que estava em volta, pela posição que os dois se encontravam, mas de fato mostra mais um erro, né, da arbitragem do campeonato italiano, que tem sido controverso nessa temporada, e também mostra um erro do protocolo do VAR, de não ter esse lance entre os lances revisáveis, possivelmente revisáveis. Lances de segundo cartão amarelo ainda não são a partir da temporada que vem, serão pelo menos no campeonato italiano, e na minha opinião deveriam ser também no mundo todo, né, do futebol. Deve ser um adendo ali acatado pela FIFA no meu ponto de vista, porque é um lance crucial que muda jogos tanto quanto o cartão vermelho direto, e que cabem sim para a revisão da arbitragem de vídeo. Fato é que o Kalulu então deixa o campo, a Juventus termina o primeiro tempo sem mexer nas peças, sem fazer nenhuma substituição. O McKennie, como eu falei, é um cara muito versátil, ele acaba fazendo esse papel um pouquinho mais defensivo, recua aqui para esse lado direito, com bastante apoio do Francisco Conceição, que já vinha fazendo um trabalho defensivo de bastante entrega também até então. Quando chega no intervalo, ele tira o próprio Francisco Conceição, coloca o Volme por aqui, e aí o Volme acaba fazendo esse papel pela lateral direita, o McKennie também com bastante presença por aqui. E pelo lado da Inter, o Chievo também decide tirar o Bastoni para colocar o Carlos Augusto para desempenhar essa função de zagueiro pelo lado esquerdo, porque o Bastoni também já tinha amarelo e o jogo estava caminhando ali para um cenário um pouquinho mais esquentado, de um pouquinho de ânimos mais aflorados, por assim dizer, com a atitude, depois da atitude do juiz de ter aplicado o cartão vermelho pro Kalulu, né? O segundo cartão amarelo e depois o vermelho. Naturalmente a Inter passa a ter mais posse de bola a partir desse momento, com o jogador a mais em campo. No segundo tempo a posse de bola praticamente toda do time do Chievo, mas por incrível que pareça não houve um alto volume de chances criadas. A Juventus se fechou muito bem lá atrás, principalmente a partir da saída do Jonathan David para a entrada do Cabal, acaba fechando uma linha de 5 lá, que às vezes se tornava até uma linha de 6 quando tinha o Locatelli se infiltrando entre os zagueiros, um movimento que acontecia bastante, inclusive no primeiro tempo, não só com a bola, mas também sem a bola em determinados lances. Por conta disso, a Inter ficou rodando a bola em torno da área da Juventus, poucas infiltrações, poucas opções aparecendo ali que confundissem de fato, abrissem um espaço na marcação da Juventus, poucos chutes arriscados de fora da área, inclusive, alguns cruzamentos errados, até o momento que o Di Marco faz o cruzamento e o Espósito marca o gol. A partir de então a Juventus tenta se lançar um pouquinho mais para o jogo, não só com lançamentos de fato, passes longos, mas também com tentativas de jogada individual, tentativas de carregar a bola do campo de defesa para o campo de ataque.
em alguns momentos até isso dava certo, os jogadores sofriam faltas, acabavam ajudando a Juventus a progredir, mas era muito difícil criar alguma coisa, até que houve momentos que uma tabela funcionou bastante, o Locatelli saindo de trás para frente e recebendo a entrada da área, marcando um golaço, mas aí no momento de desatenção, no momento que a área da Juventus estava desprotegida lá atrás, a partir de uma transição da Inter, a Inter acaba marcando o gol da vitória então e levando a melhor. Naturalmente tem um resultado bastante condicionado pela expulsão do Kalulu no primeiro tempo, mas que contou de fato com bastante entrega, alguns destaques individuais inclusive na Juventus, com a atuação do Locatelli, que já vinha fazendo um desempenho assim magnífico desde o começo do jogo, sendo muito importante na saída de bolas, colocando entre os zagueiros, sendo o maestro orquestrando esse primeiro momento aí das jogadas de ataque do time do Spalletti, como também na parte defensiva. A gente viu muitos momentos cruciais, momentos de chute ali da entrada da área que a Inter tentava aplicar, o Locatelli chegava, desarmava de última hora, sempre muito atento, muito cirúrgico, muito preciso, não só no posicionamento, mas também nas tomadas de decisão. O McKennie é um cara que eu gosto sempre de destacar bastante aqui, a versatilidade dele, e principalmente os jogos de contexto assim, é muito importante a presença de alguém que possa apoiar no ataque, aparecer como opção ali perto do Jonathan David na referência, também abrir pelo lado direito para gerar volume, deu 2 assistências no fim das contas, e também, claro, soube como ninguém recompor bastante, se fosse pelo meio campo ou fosse também pela lateral direita, que estava bastante fragilizado depois da expulsão do Kalulu, então vale destacar aí o desempenho dos dois, assim como pelo lado da Inter, o Zielinski, que foi esse primeiro volante na prática muito importante na saída de bola, assim como foi o Locatelli pelo lado da Juventus. A dinâmica do meio campo, né, inclusive com o Barella e o Susic bastante abertos, funcionou bastante, gerou volume pelos dois lados e ajudou o ataque do Inter a confundir o sistema defensivo da Juventus. Então foi um grande jogo de dois técnicos com conceitos bem definidos e equipes bem treinadas que souberam aplicar muito bem. A expectativa é a melhor possível para esse trabalho do Spalletti na Juventus, depois de 2 trabalhos, né, do Thiago Motta e do Tudor, que foram interrompidos rapidamente. Agora a Juventus tem expectativas e tem um projeto, taticamente falando, mais bem definido para confiar para o restante da temporada e quem sabe para as próximas também, enquanto a Inter abre cada vez uma vantagem maior na liderança e tem tudo para conquistar mais um título italiano, tá falado? Então deixe nos comentários se você discorda, concorda com algum ponto aqui da análise, vamos trocar essa ideia. Não esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal para receber as próximas análises e deixar a sua curtida, que ajuda bastante o trabalho por aqui, tá falado? Muito obrigado pela audiência mais uma vez, um abraço e até a próxima.